Então, pessoal, oi. Vamos começar com a correção das questões do trabalho de vocês. Então, vamos iniciar aqui. Na primeira questão do trabalho, eu dizia o seguinte: uma coleção de figurinhas está sobre a mesa para ser pregada em um álbum. Existe um conjunto R de figurinhas repetidas. Aqui é uma informação interessante porque fala que é conjunto R. Então, a gente já precisa começar a trabalhar aqui com a noção de conjunto. O que é um conjunto? O C da coleção de todas as figurinhas, ou seja, todas as figurinhas que compõem a coleção, elas vão ser representadas por esse conjunto C, certo? Então a coleção é esse C aí. Podemos determinar que o conjunto A do álbum completo representa o conjunto. Então o que acontece? Repara que foi falado aí que o conjunto C é a coleção de todas as figurinhas. O que você vai colocar no álbum de figurinhas? A coleção de todas as figurinhas que existem para ser coladas lá. Ou seja, sem repetição, cada um no seu devido lugar. Beleza? Então eu já posso tomar automaticamente a conclusão de que A vai ser igual a C. A coleção de todas as figurinhas, no conjunto de todas as figurinhas, vai ser igual às figurinhas que eu vou preencher no álbum. Então, minha primeira conclusão é que C é igual a A. Então, eu preciso procurar aqui alguma dessas afirmações que seja igual a C. Porque se algum desses conjuntos aí for igual a C, então automaticamente eu já tenho a resposta de quem é A. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar do seguinte. Como eu estou lidando aqui com figurinhas repetidas, e eu estou lidando com o conjunto R das figurinhas repetidas, então eu já posso dizer o seguinte: os elementos que pertencem a esse conjunto R das figurinhas repetidas, todos eles vão ter que estar contidos dentro da coleção. Cada um desses elementos vai ter que pertencer à coleção de todas as figurinhas completas, porque as mesmas repetidas, pelo menos um daqueles tipos de elemento de cada uma delas, vai pertencer à coleção. Então já posso dizer o seguinte, que R está contido em C, porque todo elemento das repetidas pertence também ao conjunto da coleção de figurinhas. Consequentemente, eu posso fazer esse diagramazinho aí, ó, C e o R vermelho ali contido dentro do C. Eu já tinha mostrado uma definição de propriedade de conjunto, que é o seguinte: se você tem que R está contido em C, então implica que R unido com C automaticamente vai ser igual ao próprio conjunto C, porque não vai existir nenhum elemento de R que não pertença a C. Portanto, a reunião dos dois conjuntos vai ser o próprio conjunto C. Consequentemente, eu posso dizer então o quê? Que a alternativa certa é a letra B. Segunda questão. Dado o conjunto A, B contido nos naturais, se A é igual a x, pertencente aos naturais, tal que x é menor do que 6, e B é igual a x, pertencente aos naturais, tal que x é maior que ou igual a 4, podemos afirmar que o conjunto A intersecção com B é igual a... Primeiro, vamos definir quem é o conjunto A e o conjunto B. Conjunto A vai ser, então, os elementos pertencentes aos naturais que são menores que ou iguais a 6. Então, portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o próprio 6. Quem é o conjunto B? São os elementos pertencentes aos naturais que são maiores que ou iguais a 4, ou seja, do 4 em diante. Então, 4, 5, 6 e sucessivamente. Observa aqui o seguinte, pessoal. Em A, você tem 4, 5 e 6. Em B, você também tem 4, 5 e 6. Não existe nenhum elemento maior do que 6 em A e também não existe nenhum elemento menor do que 4 em B, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu posso dizer automaticamente que a intersecção desses dois conjuntos são esses três elementos que se repetem tanto em A quanto em B. Portanto, eu vou ter o que aqui? A intersecção com B igual a 4, 5 e 6. Alternativa certa, letra B. Uma pesquisa, terceira questão. Em uma pesquisa, é quantificada a preferência dos estudantes por 3 esportes diferentes: futebol, basquete e vôlei. Se existem 4 estudantes que gostam dos 3, 6 que gostam de futebol e basquete, 9 que gostam de futebol e vôlei, 10 que gostam de basquete e vôlei, e 20 estudantes que gostam de futebol, 12 que gostam de basquete, ou 12 de basquete, 16 de vôlei. Podemos afirmar que a quantidade total de estudantes entrevistados é de... Então, o que é que vai acontecer? Tem uma formulazinha, né, que ajuda a gente, um teoremazinho, que ajuda a gente a chegar à conclusão de quantos elementos pertencem a esse conjunto, a união desses 3 conjuntos. Que é o seguinte: eu somar a quantidade de elementos que existem em cada um dos conjuntos,
subtrair uma vez cada uma das intersecções de dois conjuntos e no final somar a intersecção dos três conjuntos. Então eu posso dizer que o número de elementos de A unido com B unido com C é 20 mais 12 mais 16 menos 6 menos 9 menos 10 mais 4. 20 mais 12, 32. 32 mais 16, 48. 48 menos 6, 42. 42 menos 9, 33. 33 menos 10, 23. 23 mais 4, 27. Portanto, o número de elementos dessa união dos três conjuntos é 27, ou seja, letra B. Também posso fazer isso usando o diagrama de Venn, que é aquele esquema de diagramas em que um círculo fica por dentro do outro e você tem todos os tipos de intersecção. O que acontece? Eu vou ficar aqui com o conjunto F do futebol, B do basquete e V do vôlei. Então vamos lá. O que acontece aqui? Vou começar preenchendo pelo centro. Então quem gosta dos três ao mesmo tempo, eu vou preencher logo aqui, colocar o 4. Depois vamos para futebol e basquete. Em futebol e basquete, você vai reparar que existem 6 pessoas que gostam dos dois. Como já existem 4 ali dentro da intersecção futebol e basquete, então falta eu adicionar mais 2 para completar. Dentro de futebol e vôlei, existem 9. Como já tem 4, falta 5. Dentro de basquete e vôlei, existem 10. Como já tem 4, fica faltando 6. Então vamos lá. Existem 20 pessoas que gostam de futebol. Como dentro do conjunto de futebol já existe 5 mais 4 mais 2, que dá um total de 11, para fechar os 20 fica faltando 9. Existem 12 pessoas que gostam de basquete. Como em basquete já existe 6 mais 4 mais 2, que dá 12, fica faltando nada. Ou seja, não tem nenhuma pessoa que gosta apenas de basquete. Em vôlei, como já tem os 5 mais 4 mais 6, que dá um total de 15, fica faltando 1. Então tem apenas uma pessoa que gosta só de vôlei. Pessoal, se você soma todos esses elementos aí de uma vez, você vai ter também um total de 27, né? Então vamos lá. 4 mais 6, 10. 9 mais 1, 10. 10 e 10, 20. 5 mais 2, 7. 20 mais 7, 27. Então, letra B do mesmo jeito. Quarta questão. A definição correta dos elementos que pertencem a os racionais, que esse Q é. Então vamos lá. Vamos analisar então o seguinte: os elementos que pertencem aos racionais, eles vão ser então os elementos que são formados por frações, em que o numerador e o denominador pertencem aos inteiros e o denominador é diferente de zero. Isso aí já caracteriza para mim a letra D, mas vamos verificar porque as outras estão erradas. Na letra A e na letra B, você vai ver que você tem o x pertencente aos racionais, tal que x é igual a m sobre m, com m e n ou pertencente aos inteiros, aos racionais na letra A, ou então aos inteiros na letra B. Tanto os inteiros quanto os racionais, eles têm um número zero como sendo um elemento pertencente a eles. Observa que, nos dois casos, você tem n como denominador. E ele está dizendo aí o seguinte, que você tem o n, certo? Pertencente, ou sendo o pertencente aos inteiros ou então aos racionais. Isso quer dizer que o n pode vir a ser igual a zero. Se o n vier a ser igual a zero, você tem uma indeterminação, porque você vai ter uma fração com denominador zero. Então essas duas situações ali vão ter, tanto o primeiro quanto o segundo conjunto, vão ter situações que elas não existem dentro da matemática. Na letra C, você vai ter que x pertence aos racionais, tal que x é igual a m sobre m, n, com mn pertencente aos naturais e n diferente de zero. Galera, o que acontece aqui? Nesse caso, você vai ter então que tanto m quanto n pertencem aos naturais. Por que essa questão vai estar errada, mesmo com o denominador sendo diferente de zero? Porque se você fizer essas frações só com os números naturais, todos os valores que você vai obter dos inteiros, dos racionais, eles são positivos. Automaticamente você não vai ter nenhum valor negativo nos números racionais. E a gente sabe que os inteiros pertencem aos racionais. Então a letra D é a única que está correta, né? X pertence aos inteiros, tal que, ou seja, a condição para isso é que x seja igual a um m sobre n, com m e n pertencente aos inteiros, certo? E n seja diferente de zero. Então, x pertence aos racionais, tal que x é igual a m sobre n, com m e n pertencente aos inteiros e n diferente de zero. Quinta questão. Sobre o conjunto dos reais, é correto afirmar que os números naturais pertencem a ele.
Os números inteiros pertencem a ele, os números racionais pertencem a ele e os números irracionais pertencem a ele. Ou seja, os 4 conjuntos aqui no caso vão pertencer aos números reais. Das afirmações, as que estão corretas são... Beleza, vamos lembrar só o seguinte. O conjunto dos números reais é a reunião dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Portanto, a alternativa certa é a letra D, que é a que diz que todas as 4 afirmações estão corretas. Beleza? Então, essa daí é a correção. Galera, eu queria pontuar o seguinte. Existem algumas situações em que a pessoa acaba se confundindo. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui para o caso da nossa terceira questão. É um exemplo claro disso. Tem muitas situações em que você acaba confundindo e colocando o número no lugar errado. Então, você vai preencher, faz essa mesma situação aqui, problema, preenche o cálculo aí todo bonitinho. Só que o que acontece? Você, em vez de colocar o 20 ali, você colocou o 10, certo? Aí você preencheu tudo do mesmo jeito. Galera, essas alterações, esses valores aí nessa fórmula, a ordem deles não. Se você conservar o sinal e alterar só a ordem, não vai alterar em nada no valor da adição final. Vai dar 27 do mesmo jeito. Mas se você troca, por exemplo, esse 20 aqui por esse 10 aqui, e deixa o 20 aqui negativo, o 10 aqui positivo e soma, você já tem um valor diferente. Então, o que aconteceu muito, que eu acabei reparando? Teve uma galera que trocava valores, colocava valores que não tinham nada a ver, ou então preenchia só esses 3 primeiros aqui, colocava menos 6, mais 4 e botava automaticamente o resultado igual a 27. Então, são aqueles cuidadozinhos que você coloca, que você faz para que não haja erros dentro do seu cálculo. Se você fez a igualdade, ela não apresenta todos esses termos, não está com os sinais conservados em cada um, o 6 não está negativo, o 9 não está negativo, o 10 não está negativo, os demais não estão positivos, quando você faz a soma, o resultado não dá 27. Então teve muito caso de pessoas que acabaram trocando isso aqui, colocando a resposta final 27, e aí ficou com o cálculo errado. E por isso que a nota foi deduzida um pouquinho. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui. No caso dessa daqui. No caso da nossa questão aqui primeira, também aconteceu situações parecidas. Então, o que aconteceu? Teve uma galera que pegou aqui e fez... o R é o conjunto das figurinhas repetidas. E aí você não levou em consideração a questão da palavrinha conjuntos. Existe um conjunto R das figurinhas repetidas. Ele não está considerando aqui o número, as figurinhas em cima da mesa, tá entendendo? Ele está considerando um conjunto R dos elementos que se repetem nessas figurinhas. Tá entendendo? Então aqui é a listagem das figurinhas que se repetem. Não tem elemento repetido aqui dentro. C é a coleção de todas as figurinhas. A gente sabe que um conjunto é uma coleção. Ou seja, é um elemento, é a representação de um elemento específico de cada tipo. Então o que acontece? Se você não usa linguagem entre conjuntos aqui, não interpreta essa questão do conjunto aparecendo em cada um deles, você realmente se confunde e acaba marcando, por exemplo, a letra A, certo? E aí por que ela estaria errada, no caso a letra A? Ela está falando o complementar de R. O complementar de R, beleza, o valor é o conjunto C menos o conjunto R. Mas observa aqui, se do conjunto C eu fizer a operação e subtrair o conjunto R, eu vou ter todos os elementos que existem em C que não existem em R, mas eu não vou ter a coleção completa. Vai ficar faltando essa parte aqui vermelha. Portanto, eu não posso dizer que A é o complementar disso aqui. Da mesma forma que eu não posso falar, por exemplo, que A é igual a R intersecção com C. Porque como R está contido em C, a intersecção dos dois vai ser o próprio conjunto R. Ou então falar que A é igual a R, união com complementar de C. Como a gente só tem relação a esse conjunto C, as figurinhas, esse conjunto C são a coleção completa das figurinhas, então não vai existir nenhum elemento que não esteja dentro da coleção. Portanto, esse complementar aqui seria conjunto vazio. Conjunto vazio reunido com seja lá o que for, é a mesma coisa de você somar um número com zero. Para ficar mais fácil a analogia. Então, se você não está adicionando nenhum elemento aqui a esse R, ele vai continuar sendo R, ou seja, a coleção A são as figurinhas repetidas. Vamos lá?
Então, continuando. Aqui nesse conjunto, o que acontece? Teve situações aqui de pessoas que acabaram substituindo de maneira equivocada. Ou encontraram, representaram isso aqui, não representaram o conjunto A, representaram esse conjunto A, voltando aqui do 6 para trás e pegaram só o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 e botaram lá a representação. Representaram esse conjunto B como sendo só o 5, o 6 em diante. E aí, ao mesmo tempo que fazia a representação aqui dos dois conjuntos, faltando o 6, ou então faltando o 4, chegava à conclusão de que dava isso aqui. Então, fazia dois conjuntos errados, certo? Representava os dois conjuntos errados, fazia a intersecção errada de novo e colocava só o gabarito certo. Isso aí não vai garantir que seu cálculo esteja correto, certo? A resposta final aqui não era a única coisa que importava. Então, vamos lá. Falei então já um pouquinho aqui da terceira. Já falei um pouquinho aqui sobre a quarta, né? Cada alternativa. Então, gente, o que acontece? Montei a igualdade errada, montei o conjunto errado, fiz a operação errada, fiz uma sequência de erros, ou então montei uma condição lógica lá que não tem nada a ver com a situação. E depois que eu fiz essa condição lógica que não tem nada a ver com a situação, eu ainda peguei e botei o gabarito certo, isso não vai garantir que o cálculo esteja correto. A prova, metade dela é o cálculo. Então, se você coloca a justificativa errada, automaticamente você perde metade da questão. Então, quem está aí com a questão com com o gabarito inteiramente correto, mas tirou a nota, não tirou a nota máxima, então ficou até com nota vermelha, observe, porque provavelmente você colocou alguma coisa errada, você botou uma relação lógica que não tem nada a ver com a situação e por isso você ficou com essa nota ruim, com essa nota abaixo da sua expectativa, certo? Então, valeu pessoal, bons estudos.